O vídeo de hoje é sobre o reflexo miocárdico e ele vai ser dividido em duas partes. Essa primeira parte irá focar mais na via reflexa e em seus componentes. Bom, reflexo miocárdico. Mio, do grego, quer dizer músculo e tático quer dizer estiramento. Portanto, esse reflexo também pode ser chamado de reflexo do estiramento, que vai acontecer em resposta a um alongamento do músculo. É considerado um reflexo profundo, pois tem origem em receptores sensoriais do próprio músculo, diferente dos reflexos superficiais, que têm origem em receptores da pele. É ele que é usado em exames neurológicos, para pesquisa de lesões do sistema nervoso central ou periférico. E um exemplo deles é o reflexo patelar, em que se percute com um martelo o tendão do quadríceps, que responde com a extensão da perna. Para entender melhor sobre o reflexo miocárdico, é interessante entender sua história. Antes do século XX, os estudiosos achavam que ele era uma propriedade intrínseca do músculo. Mas no início do século XX, Liddell e Sheraton, esse é o Sheraton, descobriram que quando se fazia uma secção na raiz ventral da medula, o reflexo desaparecia. O mesmo acontecia quando era feita uma secção na raiz dorsal. Descobriram então que o reflexo miocárdico tinha participação da medula espinhal e possuía um componente sensitivo e um componente motor. Então vamos entender os componentes dessa via reflexa. Ele é considerado um reflexo monossináptico, pois possui uma sinapse principal entre uma fibra aferente sensorial, a fibra 1A, composta de um neurônio sensitivo primário que é bipolar e possui o seu corpo celular no gânglio sensitivo, que ao perceber o estiramento do músculo, gera um potencial de ação que percorre a fibra e entra na medula pela raiz dorsal, vai para o corno posterior da medula, homolateral, e vai em direção ao corno anterior, também do mesmo lado, e faz sinapse com o motoneurônio inferior alfa, que inerva o mesmo músculo, provocando uma contração do mesmo. Mas à medida que foram estudando esse reflexo, perceberam que ele não é constituído apenas de uma sinapse. Viram que quando o estiramento era provocado em um determinado músculo, não só ele contraía em resposta, mas também os seus músculos agonistas. Fato que pode ser explicado, pois quando a fibra aferente entra na medula, ela não faz sinapse apenas com o motoneurônio alfa do mesmo músculo, mas também faz sinapse com os motoneurônios alfas de músculos sinérgicos, ou músculos heterônimos. Além disso, perceberam que não havia oposição nenhuma dos outros músculos ao reflexo do estiramento, o que foi explicado pela chamada inervação recíproca, pois ao entrar na medula, a fibra aferente também faz sinapse com um interneurônio inibitório, que vai inibir a ação de músculos antagonistas. Isso é importante, pois esse mecanismo previne contrações musculares que poderiam impor resistências ao movimento produzido pelo reflexo miocárdico. Beleza, mas como o estiramento é percebido pelas fibras aferentes? A estrutura responsável por identificar esse estiramento é o fuso muscular. Este vai sinalizar mudanças do comprimento do músculo e, por isso, também são utilizados pelo sistema nervoso central para sinalizar as posições relativas dos segmentos corporais, pois as mudanças dos comprimentos do músculo estão relacionadas com os ângulos de suas articulações. Por isso, o fuso faz parte da propriocepção, que é a capacidade que você tem, consciente ou inconscientemente, de reconhecer a localização espacial do corpo, orientação e a posição de cada parte em relação às demais. Na figura passada, só são mostradas apenas 3 sinapses, mas há mais algumas, em que o neurônio sensitivo, ao chegar na medula e fazer essas conexões que já estão elucidadas na imagem, também emitem ramos que vão ascender pelos funículos grácil e cuneiforme até os centros superiores, como o bulbo, que vai gerando a propriocepção consciente. Também emitem ramos que vão ascender para o cerebelo pelos tratos espinocerebelares, originando a propriocepção inconsciente. Voltando para a estrutura do fuso, ele é formado por fibras musculares chamadas intrafusais, que possuem uma região central não contrátil, que é inervada por fibras sensoriais, e possui polos que se contraem, que são inervados por neurônios motores gama, que serão assuntos do próximo vídeo. Tudo isso é envolto por uma cápsula de tecido conjuntivo. Em volta do fuso muscular, existem fibras musculares extrafusais,
que vão ser inervadas por motoneurônios alfa. Quando as fibras extrafusais são estiradas, as fibras intrafusais do fuso também sofrem este estiramento, que é percebido pelas terminações nervosas sensoriais, que vão gerar potenciais de ação para iniciar o reflexo. Por isso, o fuso muscular é chamado também de mecanorreceptor, pois percebe o estiramento, seja ele causado por uma carga ou pela própria gravidade, por exemplo. E vai mandar informações através das fibras para a medula e dar início ao reflexo miocárdico. Esse reflexo possui duas fases, uma dinâmica e outra estática. E ele está sujeito à regulação por centros superiores através dos neurônios motores gama. Mas esse é assunto para o próximo vídeo. Aqui estão as referências utilizadas para esse vídeo.